Você sente que tem alguma coisa te travando, te impedindo de fazer as coisas que precisam ser feitas para você conquistar os seus objetivos? Muitas vezes você tem clareza de onde você quer chegar, você sabe as coisas que precisam ser feitas, mas na hora de entrar em ação você simplesmente trava. Acontece isso com você? Vez ou outra eu recebo essa pergunta lá no Instagram: o que pode ser esse bloqueio que nos impede de entrar em ação? E essa semana eu recebi uma pergunta de uma mulher lá no Instagram sobre esse assunto que eu quero trazer aqui para vocês, que envolve autossabotagem, crenças limitantes e essa trava na hora de entrar em ação. A gente conversou um pouco e acabamos chegando numa conclusão, na resposta de um evento lá da infância dela que estava travando a vida dela hoje, depois de adulta. E antes de contar essa história que é bem legal, eu quero te pedir um favor. Aperta o botão do like. Se você não é inscrito ainda, aperta o botão de se inscrever e ativa o sininho para você receber as notificações quando eu lançar novos vídeos, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é André Poquesato e hoje eu quero falar sobre autossabotagem, crenças limitantes e eventos da infância que nos prejudicam na vida adulta. E a mulher me mandou uma mensagem lá no Instagram falando o seguinte: André, eu tô travada, não consigo sair do lugar. Parece que tem uma parede muito grande na minha frente me impedindo de avançar. Eu tenho uma visão clara de onde eu quero chegar. Já sei também tudo o que eu preciso fazer para conquistar o meu objetivo. Tá tudo engatilhado, mas na hora de agir, algo me trava. E olha que interessante, eu comecei a fazer algumas perguntas para ela e foi através de um vídeo aqui do canal que ela achou a resposta do que estava travando ela. Olha que interessante. E o vídeo eu vou deixar para você aqui, que são vídeos da minha série falando sobre o coração. Como alinhar o seu cérebro com o seu coração para obter respostas que você precisa. E qual que foi a lembrança que ela teve fazendo esses exercícios que eu proponho lá no vídeo. Ela lembrou de um evento quando ela tinha 7 anos de idade, onde ela desenhou moedas num papel, recortou, foi num bar e pediu balas. E aí, na hora que o dono do bar colocou essas balas no balcão, ela deixou essas moedas de papel, pegou as balas e saiu correndo. O dono do bar depois foi atrás do pai dela, e o pai dela, ao invés de repreendê-la, ele deu risada. E achou engraçada a situação. E o que aconteceu? Na cabeça de criança dela, ela estabeleceu uma crença, uma lei pessoal, uma verdade para a mentalidade de criança dela. Para prosperar, eu preciso enganar as pessoas. Foi isso que ela gravou na mente dela. Através de perguntas, eu fiz perguntas para ela e foi essa frase que veio para ela. Eu já falei aqui várias vezes no canal que a criança não tem a mente analítica desenvolvida, que é o filtro moral, o filtro do que é certo e do que é errado. Então as coisas que a gente fala para ela, ou que ela aprende pela experiência, se torna uma lei pessoal, se torna uma crença, uma verdade para ela. E ela registrou essa frase no coração dela: para prosperar, precisa enganar as pessoas. E aí depois de adulta, ela já entendia, obviamente, que não precisa enganar as pessoas para ganhar seu dinheiro, só que toda vez que ela ia fazer alguma atividade envolvendo dinheiro, ou que tinha um potencial no conceito dela de prosperidade, ela travava. Por quê? Porque entra em conflito. A mente racional dela sabe que aquele trabalho que ela está desempenhando é honesto, ela vai ganhar dinheiro honestamente, mas o coração dela tem um registro de que isso que ela está fazendo pode causar prosperidade. E a prosperidade está relacionada a enganar pessoas. Então, toda vez que a gente tem um conflito interno, a gente trava. É como se a gente estivesse numa bifurcação de uma estrada. A gente precisa limpar o nosso coração, primeiro identificar, como ela conseguiu através do vídeo, e depois limpar o nosso coração, ressignificar dessas ideias, dessas verdades que a gente estabeleceu no passado. Nesse caso especificamente, estava atrapalhando ela nas finanças. Toda vez que ela ia fazer algo relacionado a ganhar dinheiro, ela simplesmente travava. Mas, trazendo para a sua vida, você pode pensar: o que será que está travando a minha vida? Será que é meu casamento? Será que eu estou solteiro ou solteira e não consigo uma pessoa? Ou ainda, consegue começar relacionamentos, mas sempre dá algum problema?
Talvez seja no emprego, você não está conseguindo emprego de jeito nenhum. Talvez seja na faculdade, você não consegue aprender. Então são muitas coisas que podem ter acontecido lá atrás, que você registrou, que talvez você não seja capaz, que você não merece. Esses dias também eu estava falando com uma moça que separou, né, estava com vários problemas em relação, vários conflitos em relação à separação, e ela falou que não consegue se ver com outro homem, porque na cabeça dela, homem é problema. Daí fiz várias perguntas para ela. Eu falei para ela o seguinte, eu fiz a pergunta: você consegue imaginar um homem que te respeite, que te trate bem, que pague todas as contas da sua casa, que ame o seu filho e que você consiga conviver com ele? E aí fui fazendo algumas perguntas, ela chegou à seguinte conclusão, veio uma frase para ela, que ela simplesmente não é capaz de encontrar esse homem. Ela imagina que exista esse tipo de homem, mas ela não é capaz de se relacionar com um homem desse tipo. E ainda, se por um azar ela acontecer de ela se relacionar com um homem desse tipo, que trata ela bem, que respeita, que ama o filho dela e que não seja um fardo, ela sente que não é capaz de manter. Então existe alguma mensagem registrada no coração dela relacionada a não merecimento, não ser capaz. Então eu não sei se você entende o poder de identificar essas mensagens enterradas no coração. Uma vez que você identifica isso, você tem o potencial de destravar a sua vida naquela área específica. Então essa mulher que achou essa frase, essa lembrança da infância, ela agora tem a chave para destravar a vida dela. Ela vai ressignificar esse evento da infância e ela vai entender que o que estava travando ela era um conflito interno. E para você ver, parece ser uma coisa boba que não faz sentido. Mas quando ela era criança, aquilo teve um impacto forte. Ela registrou, através da emoção do momento, de tudo que aconteceu, ela teve um aprendizado. E aí, se você viu meus vídeos anteriores, ela criou um circuito, uma rede neural, registrando esse evento. Você consegue entender o impacto que tem isso na vida? Quantas coisas a gente pode ter enterradas no nosso coração que estão causando impactos severos na nossa vida adulta, nas finanças, na família, até mesmo muitas pessoas têm problemas para ter filhos e às vezes realmente é um problema de saúde, um problema físico, mas muitas vezes é um problema emocional, conflitos internos em relação a ter filhos, em relação ao que é ser mãe, o que é ser pai. E aí eu não sei se você já viu, mas eu já vi vários casos assim. As pessoas pagam uma fortuna para ter aquele primeiro filho, 50, 80 mil reais, e depois elas não se preocupam mais com esse assunto. E de repente, pum, tem outro filho do nada porque nem estava esperando. Ou seja, não tem um problema físico de fato, é um problema emocional. Comenta aqui se você já viu casos assim, de pessoas que sofreram, lutaram para ter o primeiro filho, gastaram muito dinheiro e depois não se preocuparam mais com esse assunto, relaxaram e de repente tiveram outro. Eu já vi vários casos assim. Então, as nossas emoções, os conflitos internos, eles são uma grande trava. Eles são o verdadeiro fator que impede a gente de agir. Se você tem algum problema que você está travado, que você não consegue entrar em ação, existe um conflito dentro de você que você precisa resolver. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu comentário se você conseguiu identificar algum conflito, se você se conectou com essa história de alguma forma, e eu te vejo no próximo vídeo.